Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Overtake F1 Brasil, segundo vídeo aqui do nosso canal, e vamos falar hoje dos destaques positivos e negativos do Grande Prêmio dos Estados Unidos na cidade de Austin, no Texas. E a corrida que definiu ontem a vitória de Max Verstappen da Red Bull, mais uma vitória para o Supermax, que agora assume a liderança de vez, já tinha assumido na corrida passada, e amplia para 12 pontos diante do seu maior rival no momento, que é o Lewis Hamilton. Mas vamos falar desses destaques positivos e negativos dessa corrida que, se a gente for colocar da seguinte forma, para o padrão da temporada de 2021, não foi tão emocionante assim. Acredito até que possa ter sido um pouco melhor que do Grande Prêmio da Turquia, principalmente na parte final da corrida, que depois da parada nos boxes, na segunda parada, ficou aquela expectativa do Hamilton passar o Verstappen, que quase aconteceu de verdade. Mas se a gente for olhar para a primeira metade da corrida, não aconteceu muita coisa lá na frente, que é o que a gente espera mais, porém teve briga de posições no meio do grid, que também vale a pena a gente citar, como por exemplo o Giovinazzi e o Fernando Alonso, e também o Alonso com o Kimi Raikkonen, as ultrapassagens do Sebastian Vettel e por aí vai. Mas vamos lá para os destaques positivos e negativos. O primeiro que eu pude separar aqui, aliás, se você já está vendo esse vídeo, quer dizer que ele já está em formato de podcast no Spotify, uma versão mais completa. Lembrando que esses vídeos para o YouTube são mais resumidos para você que não tem tanto tempo de ouvir um podcast e está na hora do seu almoço, na hora do seu lanche, no intervalo do trabalho. Se você quiser ter acesso aos nossos destaques de forma completa, vai lá no nosso Spotify, que o episódio já está disponível, Overtake Cast de número 20, que eu tenho certeza que está muito legal, vocês vão gostar bastante. E nos sigam nas redes sociais, @OvertakeF1 Brasil no Instagram, no Twitter, que agora a gente tem Twitter também, e no Facebook, que agora a gente também tem Facebook. Aí o Overtake está se expandindo para todos os lados das redes sociais. Vamos para o primeiro destaque positivo, que foi, obviamente, o Verstappen e a Red Bull. A equipe, praticamente foi perfeita nessa corrida, com exceção da largada, que o Verstappen acabou tracionando mal e o Hamilton passou ele. Mas se a gente for olhar a corrida como um todo, a Red Bull, como eu falei lá no meu podcast, alugou um triplex na mente do Hamilton, na mente do Toto Wolff, da Mercedes em geral. E após a parada lá na volta 11, estou vendo aqui na minha cola inclusive, lá na volta 11 eles conseguiram fazer um undercut para recuperar a liderança, que havia perdido na largada para o Hamilton. E depois não passou mais riscos. Fizeram uma parada depois na volta 30, antes também da Mercedes, que é onde entra o erro da Mercedes e que deu a vitória para o Verstappen, mesmo talvez o Hamilton podendo ultrapassar no final, mas isso basicamente deu a vitória para a Red Bull. E além do mais, além da estratégia que a gente pode falar, considerar um destaque positivo, a principal coisa dessa corrida é a pilotagem do Max Verstappen que ele teve, a resiliência, a maturidade que ele vem tendo ao longo dessa temporada. É a primeira vez que o Verstappen tem um carro para poder brigar por título e logo de cara briga contra o heptacampeão mundial. Então a força mental que ele está mostrando nesse momento é realmente elogiável. Ele está com uma grande maturidade e parecia até sereno no final da corrida, sabe? Quando acabou ele falou que só queria dormir, queria descansar. Parecia que nem havia se desgastado e disputado uma corrida de 56 voltas num dos circuitos que é um dos maiores da temporada. Se a gente for olhar também, por exemplo, fazer um comparativo bem rápido, o Verstappen ele talvez esteja mostrando uma força mental maior até que o Nico Rosberg mostrou na época da Mercedes. Rosberg precisou apanhar 2 temporadas seguidas, que foi 2014 e 2015, para depois em 2016 mostrar alguma força e aí sim vencer o Lewis Hamilton. Já o Verstappen, no primeiro momento que ele teve um carro na mão, ele está conseguindo brigar de igual com o Hamilton. Que naquela época, contra o Rosberg, o Hamilton não era um heptacampeão. Agora ele é. Então, se a gente for fazer um comparativo aí, tá vendo, mostrando que o Verstappen tá tendo mais força mental, talvez até que o próprio Nico Rosberg. Ele estava tendo alguns problemas nos treinos livres, não conseguiu ter resultados interessantes, relevantes, que fizesse a gente ficar de olho nele e pensar que talvez faria um bom resultado. Inclusive, na transmissão, o Max Wilson até falou que o ritmo do Daniel Ricciardo no GP da Itália acabou enganando e que talvez fosse só aquela coisa esporádica mesmo, porque era um circuito de alta velocidade, que você não precisava de tanto acerto para poder ter um carro veloz, e que favorecia qualquer tipo de piloto, por ser só reta. Mas no final das contas, o Daniel Ricciardo provou o contrário,
Quando chegou na hora H de ter o treino classificatório, largou na frente do Lando Norris e depois ficou na 5ª posição, ultrapassou o Carlos Sainz, a McLaren inclusive fez um trabalho para tentar passar o Leclerc, que ficou em 4º lugar, mas não conseguiu porque a Ferrari nessa corrida também estava ligada e foi também inclusive um destaque positivo que eu falei lá no podcast. Vão lá ouvir. Segunda vez que eu lembro para vocês, hein? Vão lá ouvir que vocês vão ver que eu falo também da Ferrari, inclusive. Vamos para o segundo destaque, ou melhor, vamos para o primeiro destaque negativo. Hora de ouvir cornetagem. Vou cornetar mesmo, vou falar. E o destaque negativo que eu separei para vocês é o Hamilton e a Mercedes. Eu falei disso também no podcast, na versão completa, e eu vou falar aqui e vou repetir. A Mercedes, ela parece para mim, não vejam isso como haterismo. Porque eu não sou hater do Hamilton, muito pelo contrário, admiro ele, admiro o Verstappen, eu gosto da Fórmula 1 como um todo. O que acontece com o Hamilton e a Mercedes? A equipe parece que está cavando a cova para poder perder para a Red Bull. Parece que eles estão querendo dar de bandeja o título para o Verstappen e para a Red Bull. Por que eu estou falando isso? Não é a primeira vez e não é a segunda que a Mercedes erra numa estratégia e o Hamilton também. Porque quando o Max parou, na volta 11, no undercut que foi feito, o Hamilton falou que os pneus estavam ok e ele tentou ir até o final. Ok, a estratégia foi uma tentativa da Mercedes de talvez esticar a parada para lá no final o Hamilton ter carro para tentar ultrapassar o Max Verstappen. Só que onde que entra o erro? Red Bull e Mercedes estão com seus carros muito próximos. Então você fazer uma estratégia que seja muito ousada e que não marque o carro adversário pode fazer com que você perca facilmente a corrida. Você vê, por exemplo, a Ferrari. A Ferrari está com um carro próximo da McLaren e sabe disso. E olha que eu estou usando a Ferrari como exemplo de estratégia, sendo que a Ferrari não é exemplo de estratégia. Mas eles marcaram a McLaren nessa corrida e o Leclerc não perdeu a 4ª posição dele. Então, o que custava a Mercedes, depois que o Verstappen parou na volta 11, o que custava para a Mercedes não ter parado na volta 12? Essa aqui é a grande questão. Ah, tudo bem, os dois estariam com o pneu gasto, talvez o Hamilton não conseguiria brigar no final da corrida, mas isso foi feito anteriormente e deu errado para a Mercedes. Já foi feito anteriormente. É questão de você marcar o adversário, você observar o comportamento dele e você tentar fazer uma contra-estratégia. Não fazer uma coisa tão ousada assim. E não é nem só isso, porque a estratégia às vezes pode realmente ter dado certo e eu não estaria falando hoje como um ponto negativo. Mas uma outra coisa que está me incomodando na Mercedes é a questão deles não trocarem os componentes todos do carro do Hamilton para a reta final. Talvez estejam pensando na mesma coisa. Trocar para o final para poder ter mais carro quando estiver acabando a temporada, nas últimas 3 corridas. Só que onde entra o risco nisso? Se o Hamilton trocar um componente, vamos supor, para o GP do México ou para o GP do Catar, está arriscado a Red Bull fazer a mesma coisa com o Pérez largar lá atrás junto com o Hamilton e o Pérez segurar o Hamilton. E aí, ó, acabou o título, tá? Vai ser muito difícil ser campeão. Ou se continuar a esticar o componente do carro, pode ter um problema e aí acabou o título também. Não vai ser campeão. A situação no campeonato é muito parelha. Se qualquer um dos dois pilotos abandonarem e o outro vencer, esquece, já faz a diferença, o outro não consegue recuperar, a menos que dê uma sorte e também abandone o adversário. Então a Mercedes está brigando muito com o perigo, está se arriscando muito, colocando muito nas costas somente do Lewis Hamilton. Somente Lewis Hamilton vai decidir. Ok, ele tem talento, ele é um piloto heptacampeão, não tem que provar nada para ninguém. Porém, carro de Fórmula 1 é uma máquina. Se tiver um problema, por mais talentoso que você seja, sei lá, você ser melhor que o Ayrton Senna, você não vai conseguir fazer aquele carro andar. Então, esse é o grande erro da Mercedes, na minha opinião. Por isso que, para mim, eles são um destaque negativo. Essa decisão ousada que eles estão tendo de querer colocar tudo nas costas do Hamilton, tudo para se decidir com o Hamilton, e também o Hamilton tomar decisões erradas junto com a equipe, isso é óbvio, não isento ele. E agora eles estão no risco. Se continuar fazendo isso, fatalmente vai perder o título. Tá botando na mão do Verstappen, e o Verstappen tá gostando, ele tá aproveitando. Por isso que eu considero um destaque negativo dessa corrida, é mais a decisão como um todo.
E para finalizar, o Lando Norris. Separei o Norris como um destaque negativo, porque eu vou falar com vocês, eu tô ficando um pouquinho preocupado com o Norris, sabe? Ele já falou sobre a questão da depressão, que ele teve depressão na primeira temporada, em 2019, foi 2019 que ele começou. E ele já teve resultados ruins ano passado, ele chegou a ser o 5º colocado no Mundial de Pilotos, algo assim, na primeira metade, e terminou atrás do Leclerc, que estava com Ferrari, aquela Ferrari horrorosa de 2020. Terminou atrás do Alexander Albon, que era contestado na Red Bull. E atrás do Daniel Ricciardo, que estava na Renault. E do próprio Carlos Sainz também, olha só quanto de posição que ele perdeu. E a coisa está acontecendo de novo. Só que dessa vez ele criou uma boa gordura. Então talvez ele não perca tantas posições. Só mais uma para o Leclerc, no máximo para o Carlos Sainz. O Ricardo está um pouco longe. Mas o que me preocupa no Lando Norris é que ele está totalmente apático após aquela corrida da Rússia. Que ele teve o revés, que ele foi parar e teve problema e tal. Não parou, na verdade, e aí patinou, estava chovendo. Aquela história toda que vocês sabem que não cabe a mim falar o que ele fez de certo ou de errado. Já falei sobre isso no Overtake Cast da corrida da Rússia. Então o Lando Norris ele cometeu esse erro e parece que está sentindo até agora. O Grande Prêmio da Turquia teve uma corrida apagada e o Grande Prêmio dos Estados Unidos também. Ah, é o carro. Beleza, mas o Daniel Ricciardo que estava com uma situação um pouco pior que ele, está tendo mais sangue nos olhos para poder correr. Então será que o problema é somente o carro? Será que é somente a Ferrari que começou a subir na temporada, a ter uma atualização e o Leclerc começou a andar melhor, o Carlos Sainz também? Ou será que o problema também é o Norris que está sentindo? Ele teve um final de semana apagado, largou em oitavo, sétimo, oitavo, acho que foi oitavo, e terminou na mesma posição. Então o Norris não está agredindo, não está sendo aquele piloto agressivo que ele foi no começo da temporada, GP da Emília-Romanha, que ele teve uma excelente corrida lá no começo do ano. Então eu estou ficando preocupado com o Norris, sabe? Porque isso pode afetar ele a longo prazo e ele é um piloto da atual safra, ele vai enfrentar outros rivais, ele vai ter um momento que vai ter que bater de frente com o Verstappen, com o Russell, com o Sainz, com o Leclerc, talvez com o Albon, se a Williams tiver um carro competitivo ano que vem. E o que vai ser do Norris para o futuro? E se o Ricardo pegar a manha do carro ano que vem? Essa é a questão que eu quero entrar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar com os amigos que também gostam de Fórmula 1, tentar alcançar o máximo de pessoas possível para poder assistir esse vídeo. Sigam-nos em todas as redes sociais, ouve o podcast, ativa o sino de notificação aqui no YouTube, tudo que vocês já sabem. O próximo Grande Prêmio, inclusive, é o do México, daqui a 2 semanas, pista favorável para a Red Bull, circuito do Emmanuel Rodrigues, e que o Checo Pérez vai correr em casa. Será que ele arranca uma vitória? Seria sensacional ver isso. 12 pontos separam Verstappen de Hamilton. É isso aí, 12 pontos separam eles dois. O negócio tá ficando emocionante, faltam 5 corridas para acabar a temporada. Valeu, pessoal. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.